Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos meditando sobre o maior sermão do mundo, né? Hoje é o primeiro dia do mês de fevereiro e é o primeiro dia da semana também. Nós tivemos aí o privilégio de, no mês de janeiro, começar a exposição do maior sermão do mundo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 1 em diante, a gente vai ver os 5, 6 e os 7. Hoje, especificamente, nós vamos ver Mateus, capítulo 5, do verso 21 em diante. O maior sermão do mundo. Por que o maior sermão do mundo? Pregado por Jesus Cristo. Aquele que todos nós deveríamos conhecer de cor e saber que o próprio Deus nos deu essas orientações. É um privilégio muito grande podemos meditar e aprender com o nosso próprio Senhor. Eu me lembro bem na minha primeira exposição do capítulo 5 aqui, onde eu comecei a falar sobre as bem-aventuranças, eu pedi para que os irmãos imaginassem Jesus de fato sentado no Monte das Bem-aventuranças, na Galileia, e falando para toda a multidão e também para os discípulos. Então nós que somos discípulos de Cristo precisamos ter o entendimento de que nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. E é por isso que nós nos reunimos aos domingos, às segundas-feiras, terças, sexta, para poder sermos mais parecidos com Jesus, né? O hábito de dizer que nós somos de fato cópias de Jesus Cristo, porque nós refletimos a imagem e semelhança dele. Então hoje, não diferente disso, daremos continuidade na leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 21 ao verso 26. Antes de iniciarmos propriamente a leitura do texto, eu gostaria só de fazer um lembrete, irmãos, que está chegando na reta final para decidir se você tem a disponibilidade ou o desejo no coração para ir fazer missões no Brasil, que vai acontecer dia 6 de junho desse ano, do dia 6 ao dia 13. A igreja americana vai para Fortaleza, no Ceará, para essa viagem missionária, e eu, como pastor dessa igreja, gostaríamos que de alguma maneira nós pudéssemos fazer parte dessa viagem missionária. Infelizmente eu não posso ir. Se eu pudesse, certamente eu estaria com eles, né? Mas infelizmente pelas questões imigratórias eu ainda não posso. E num tempo oportuno teremos essa oportunidade. Então, se os irmãos tiverem o interesse de fazer parte dessa viagem missionária, não olhe, irmãos, pela dificuldade financeira, porque nós servimos ao Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Não olhe pela questão geográfica, porque você vai estar indo junto com uma equipe da igreja americana que vai te direcionar, que vai conduzir. Então, é uma oportunidade de ministrar a palavra de Deus na nossa terra. A igreja americana é uma igreja visionária, missionária, abre essa igreja para nos receber e estão indo para o Brasil construir igrejas, evangelizar, pregar a palavra, batizar pessoas. E nós, como Igreja Batista Connection, eu tenho um desejo muito forte no meu coração de estar caminhando junto com eles. Eles precisam de ajudas na interpretação, eles precisam de ajuda para conhecer a nossa cultura, os Estados Unidos, o que comer, como conduzir. Então, são muitas coisas que nós podemos ajudar, além de servir a Cristo, né? Servir tanto a igreja americana, mas servir também ao próprio Senhor Jesus, que é o principal. Vidas serão impactadas. Eu tenho a plena convicção disso. E é um privilégio poder fazer parte de tudo isso. Bom, dito isso, eu gostaria de voltar para o texto, Mateus, no capítulo 5, do verso 21 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. E o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Verso 26 diz: Em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, por gentileza. Querido Deus, maravilhoso Pai,
Rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de podermos cultuar o Teu nome. Obrigado a Deus, porque nós temos a plena convicção de que o Espírito Santo do Senhor está aqui conosco. Eu peço, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito trabalhe na nossa mente, no nosso coração, nos transformando e nos fazendo mais semelhantes a Ti. Por favor, Deus, transforme o nosso caráter, transforme o nosso ego e nos faça, Senhor Jesus, vasos quebrados diante de Ti e nos restaure diante da Tua presença. Eu te oro agradecido, Deus, porque é um privilégio, livremente, poder cultuar o Teu nome. Fale ao nosso coração através da Tua palavra, que o que eu disser alcance os ouvidos dos irmãos que aqui estão presentes e os que nos acompanham nas redes sociais, mas que o Teu Santo Espírito leve do ouvido ao coração, gerando a verdadeira transformação de vida. Eu te oro agradecido por esse privilégio, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, nós vimos Jesus começando o Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças, em seguida dizendo que somos sal e luz da terra. Depois ele nos deu orientações práticas e agora nos deparamos numa orientação bem pontual e específica. No domingo passado, Jesus apontou para ele dizendo que ele é o quê? A lei, o cumprimento da lei. Neste domingo, nós estamos vendo Jesus dizendo assim para nós, mais uma vez, ouviram o que foi dito? Eu, porém, te digo. São 6 antíteses que Jesus vai trabalhar após ele dizer que ele é a lei, o cumprimento da lei, que a lei se resume nele. Então, após dizer tudo isso, ele vai fazer 6 antíteses e hoje é a primeira delas. Ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Vocês ouvem falar por aí o que o pessoal está dizendo? Eu, porém, te digo. E aí, o que ele diz? O que nós acabamos de ler. No Antigo Testamento, nós sabemos que há um paralelo da lei. Quem está lendo a leitura, fazendo a leitura anual da Bíblia juntamente conosco, nós terminamos ontem os 2 primeiros livros da Bíblia já. E começamos hoje o livro de Levíticos, né? E nós vimos em Êxodo, no capítulo 20, a descrição da lei. E aqui Jesus está fazendo um paralelo com a lei dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos está dizendo ali, no 6º mandamento, não mate. E aí Jesus está dizendo o seguinte, se você se irar contra o seu irmão, já será sujeito. Se você o chamar de tolo, então nós vamos ver na prática, se simplesmente dissermos, aquela pessoa é tola, então já somos sujeitos a inferno ou não? Ou o que de fato esse texto está dizendo? Não o que ele quer dizer, o que está dizendo. E ao estudar essa palavra e meditar, Deus me trouxe à memória a história de Caim e Abel. Quem lembra aqui da história de Caim e Abel? Né? Caim e Abel narra o primeiro assassinato da Bíblia. A gente vê que são os filhos de Adão e Eva. Nós vemos ali que quando nasce primeiro Caim, ele é o primogênito, Eva dá o nome de Caim porque Deus achou graça nela. E depois Abel da mesma maneira. Tempos depois eles crescem e começam a trabalhar, a viver a vida deles. Um era agricultor, Caim era agricultor, trabalhava no campo, semeando, plantando. Quem aqui já plantou café, colheu café e por aí vai. Café, alface, tomate, eu imagino que era todas essas coisas aí que ele trabalhava no tocante à agricultura, né? E o irmão dele, Abel, trabalhava especificamente como pastor de ovelhas. Em determinado momento, eles decidiram levar uma oferta agradável para Deus. O agricultor levou daquilo que ele colheu e apresentou para o Senhor Jesus, Caim. O agricultor apresentou para ele uma oferta daquilo que ele estava trabalhando. Abel, por si só, das suas primícias, escolheu ali o seu cordeiro e as primícias também da gordura, ou seja, o melhor que ele tinha, ele ofereceu a Deus. Deus se agradou, então, da oferta que Abel tinha oferecido para ele. Com isso, gera uma ira no coração de Caim. O Deus que nós servimos, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Abel não sabia de nada que estava acontecendo, mas Caim ficou irado com aquilo. Abel não tinha nada a ver com a situação. Ele simplesmente ofereceu o melhor dele para o Senhor. E Caim, a Bíblia diz que ofereceu uma parte do que ele tinha da agricultura. No tocante a Abel, a Bíblia diz de maneira específica, ofereceu o seu melhor, sem se preocupar com o irmão dele. Ele não estava nem pensando em Caim, ele estava pensando em quem? Em Deus, porque o que nos importa é agradar a quem? Não ao homem, a agradar a Deus sobremaneira, acima de todas as coisas. E aí então nós já sabemos a continuidade da história. O coração do Caim começa a irar, começa a crescer uma grande revolta e há um diálogo de Deus com Caim. O próprio Deus olha para Caim e diz assim, o que está acontecendo? Por que você está irado? Cuidado com a ira. Deus dá ali algumas perguntas, mas dá também alguns alertas, dizendo,
Por que você anda tão irado desse jeito? O que tem atrapalhado o seu coração? Ele teve ali a oportunidade de abrir o coração dele diante de Deus para falar o que estava acontecendo. Mas não, ele continuou com o coração fechado. E Deus ainda olha para ele e fala assim, por que você está com essa cara amarrada? Por que você está com essa cara fechada? E quem aqui é casado sabe que quando a gente faz algo que a esposa não gostou, ou vice-versa, normalmente acontece o quê? Da pessoa ficar o quê? Com a cara fechada, com a cara amarrada. E a gente chega e pergunta assim, e aí, como que estão as coisas aí? Está tudo bem. Não, está tudo bem. Normalmente não é assim que acontece? Não, está tudo bem, está tudo bem. E nós sabemos, homens, os que não sabem agora vão saber, que quando a mulher disser que está tudo bem, é porque não está tudo bem. A gente precisa de fato saber o que está acontecendo. Se ela simplesmente responder, está tudo bem, não está tudo bem. E aí Caim responde para Deus e fala assim, não, está tudo bem, mas continua com o coração irado. O Deus que sonda pensamentos, o Deus que esquadrinha o nosso pensar, Ele sabe exatamente o que está dentro do nosso coração. E aí Caim poderia até mentir para Abel, chegar na frente dele, ei meu irmão, como é que você está rindo? Mas o coração fechado, irado, o coração angustiado, um coração amargurado. Quantas noites de sono Caim perdeu por conta disso? A Bíblia não diz, mas me permite imaginar. Quantas vezes ele olhou para o irmão e estava falando assim, esse maldito, esse miserável. Quantas vezes em pensamento ele estava gerando todo esse ardor dentro do coração e o irmão dele não sabia de nada. O irmão dele simplesmente tinha oferecido uma oferta ao Senhor. O irmão dele simplesmente estava agradando a Deus. E aí o próprio Deus traz com muito cuidado a orientação dizendo assim, por que você está irado? Por que você está com a cara fechada? Fique atento, porque o pecado jaz à porta. O pecado está chegando. O pecado está te arrodeando, que é o que nos separa de Deus. O pecado, a consumação do pecado está chegando bem perto de você. Gente, e para que vocês possam entender, hoje nós não ouvimos literalmente, habitualmente nos nossos dias, a voz audível do nosso Deus. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é comum. Naquela época ele ouviu literalmente o que o próprio Deus estava dizendo. Foi um diálogo entre ele e o próprio Deus. Ele sabendo da soberania de Deus, acima de todas as coisas, a maneira que Deus criou o pai dele, a maneira que Deus criou a mãe dele, da costela, deve que ele olhava assim, pai, levanta o braço aí, deixa eu ver sua costela, a cicatriz de onde a mãe saiu. Sabe? No princípio da criação. E ele deixou que a ira ganhasse espaço dentro do coração dele. Até que, de fato, o pecado foi consumado. Ele foi lá, chamou o irmão dele, ei, vamos ali comigo. Quando chegou lá, ele mata o irmão. Matou o próprio irmão de maneira fria, mas porque deixou aquele pecado, aquela ira, crescer dentro do coração dele. Deixou com que aquilo transformasse quem de fato ele é. E aí o Deus onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas, chega para ele ainda e dá uma oportunidade. Chega para ele e fala assim, Caim, o que aconteceu com seu irmão? Cadê ele? E aí ele responde assim para Deus, o que eu tenho a ver com meu irmão? Por acaso eu sou aio dele? Aio é tutor, né? Eu sou guardião do meu irmão? Por acaso eu sou o irmão mais velho, mas o que eu tenho a ver com meu irmão? Ou seja, ele tinha a oportunidade de se abrir diante do Senhor e dizer, Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra o meu irmão, eu tirei a vida dele. Mas não, ele ficou em silêncio. E o próprio Deus diz assim, a terra grita sobre o sangue do seu irmão que você derramou. O pecado vem à tona. Uma hora ou outra, o pecado que foi consumado vem à tona. E aí vem a consequência. Caim sofreu a árda consequência. Tamanha ela que ele mesmo disse assim para o próprio Deus, pode ser que eu não vá suportar, mas o próprio Deus botou nele uma marca para mostrar que ele carregava um pecado por si só. Pastor, qual é essa marca? Não sei, não faço ideia de qual seja. Alguns estudiosos dizem que é A ou B, eu não sei qual é porque a Bíblia não diz, né? Porém, entretanto, todavia, ele diz assim, quem me enxergar com essa marca vai querer me matar. E o próprio Deus diz, não, eles não vão te matar por isso, eu vou proteger, mas você vai viver a tua vida inteira carregando essa consequência da morte. Quando Deus decreta qual era a consequência, Caim tinha a oportunidade de chegar para Cristo arrependido e dizer, eu estou arrependido. Não, não há arrependimento da parte dele. Não há quebrantamento de coração genuíno. Ele não olha para o próprio Deus e diz assim, eu confesso o meu pecado.
me perdoa, Senhor, ele não demonstra em momento algum arrependimento. Mas no final, ele acaba fazendo o quê? Lamentando pela consequência do pecado. Às vezes, cometemos determinados delitos e nos aproximamos de Deus simplesmente por medo da consequência. Não porque nós de fato queremos o perdão do Deus na qual nós servimos. E nós aprendemos com essa história como não agir e também como nós devemos agir. Como nós devemos colocar em prática a nossa vida. E nesse momento eu quero aproveitar a oportunidade de confessar um pecado público aqui para os irmãos. Eu tinha 16 anos de idade, comecei a estudar num colégio técnico em Alegre, no Espírito Santo. E no meu primeiro ano juntou toda a classe e falou assim, gente, vamos fazer um Amigo X? Vamos, é algo muito abençoado, é algo muito tranquilo. E eu animado com aquilo, a pessoa que eu tirei, eu sou flamenguista, não era nem para falar isso, mas o Gerson não está aqui, porque ele é corintiano e hoje o Corinthians ganhou do Flamengo. Ali, o Islan está, o Islan é corintiano também. E a pessoa que eu tirei era flamenguista, eu mandei fazer um quadro à mão do Flamengo, assinado, botei meu nome, um negócio bonito e tal. Baratinho, foi R$20, porque quem é jovem não tem muita condição, mas mesmo assim foi algo prazeroso que eu fiz. E aí a pessoa que me tirou, todo mundo empolgado, eu fiquei, todo mundo ganhando presente, trocando, eu dei o presente, e na minha ânsia eu ficando por último. E aí a pessoa que me tirou, ela se chama Angélica. Se você ver esse vídeo aqui, Angélica, seja nessa câmera, nessa ou nessa, hoje eu te peço perdão. Ela me deu um porta-retrato. Irmãos, aquilo ali, e não tinha nenhuma foto da turma, não tinha uma foto minha, não tinha nada. Aquilo me deixou tão irado. E eu pensei o ano inteiro com aquilo na cabeça, o ano virou, aí nós fomos para o segundo ano. O segundo ano não teve Amigo X. E eu na minha cabeça pensando assim, tem que ter um Amigo X para eu poder vingar o que ela fez comigo. Não, e carregando aquilo no meu coração. Hoje é engraçado, mas na época eu sofria com isso. No terceiro ano, fizemos novamente Amigo X, ou seja, 2 anos depois. 2 anos depois daquele encontro, quem é a pessoa que eu tiro no Amigo X? A Angélica. Sabe aquele porta-retrato que ela tinha me dado? Ainda sem foto, mas em cima de uma estante cheia de poeira. Eu olhei para aquele porta-retrato e falei, hoje você terá utilidade. Peguei aquele porta-retrato, embrulhei, eu não tinha o mesmo embrulho, porque também aí já seria demais. E eu peguei, e o Amigo X acontecendo, e dessa vez eu ganhei uma caneca do Flamengo bonita, com chocolate dentro, e aquela coisa linda, e eu não estava preocupado com a caneca que eu ganhei, nem tudo, e meu coração começou a palpitar, para eu ir lá e devolver aquilo que ela tinha me dado há 2 anos antes. Hoje, de fato, isso é muito engraçado, mas imagina um jovem de 16, 17, 18 anos, carregando isso por tanto tempo, para quê? E a Angélica não sabia de nada. Quem estava sofrendo era eu. Talvez ela não teve nem tempo para correr e resolver aquilo, e de última hora, ou talvez não tinha nem condições. E era o porta-retrato que ela tinha em casa, nós não sabemos o contexto, mas eu trouxe aquilo para o coração, e eu deixei com que aquilo ganhasse espaço onde não deveria. Coisas tão pequenas, coisas tão banais, que às vezes tiram o nosso sono e tiram a nossa paz. Quando eu olho para o texto e eu vejo Jesus nos orientando no Novo Testamento acerca da ira, ele começa no verso 21 dizendo, vocês ouviram o que foi dito antes? Não mate. Porque no Antigo Testamento qual era a orientação que era dada? Olho por olho, dente por dente. Se matou com a própria vida. Quem está lendo aí a leitura anual sabe o que o texto diz. Com a sua própria vida você vai pagar o pecado que cometeu. Com a própria vida. Só que Jesus está dizendo assim, não é só o ato. Ele está dizendo, ele está reconstruindo, como a lei. Entendam, isso aqui eu preciso explicar, pode ser que tenha passado despercebido. Ele está com a multidão, ele está falando assim para todo mundo, eu sou a lei. Porque naquele tempo todo mundo tinha gravado na mente os 10 mandamentos. Lembra que era 613 leis que eu falei? Que aí foi resumido em 10 leis. Dessas 10, Jesus diz, eu sou o cumprimento da lei. E aí uma nova lei eu te dou. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então nesse momento que ele fala que é a lei, entendam, aqui nós estamos em cada domingo uma pregação, um hiato de 1 semana. Esse sermão é Jesus em um único dia no monte. Eu não sei se começou de manhã cedo e acabou de noite. Eu não sei se começou de noite e acabou de manhã cedo. A Bíblia não narra os detalhes ou seja, eu sou os 10 mandamentos e o cumprimento dela. Então, agora que eu sou, e quando ele diz o eu sou, como que Deus se apresenta para Moisés?
O eu sou. Ele está afirmando para todo mundo, para os judeus, para os fariseus, todos os que estavam, para os publicanos, cobradores de impostos, para todo mundo dizendo assim, eu sou o próprio Deus, eu sou a lei, o cumprimento dela. Observe o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito antes? Não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento? Essa é a antíntese, onde ele apresenta qual é o posicionamento dele e o que nós devemos seguir. Eu, porém, lhes digo, Jesus está dizendo no verso 22, eu, porém, lhes digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará, sujeito a julgamento de tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Bom, o que é interessante eu deixar claro aqui para vocês? O Novo Testamento foi escrito todo em grego. Todo em grego. Se você pegar o original, a primeira vez que foi escrito foi em grego. Quando Jesus fala aqui tolo, nesse momento, ele utiliza o aramaico. Jesus falava o grego, o hebraico e o aramaico. Ele diz assim de maneira clara, todo aquele que chamar o seu irmão de raca. O que raca quer dizer? É muito além de tolo. Não é simplesmente dizer assim, fulano é tolo, aquele é um bobão. Não é simplesmente falar que ele é um bobão, mas sim o ato do desprezo, humilhar o outro, fazer questão de, você vai pagar pelo que você fez, tentar fazer justiça com suas próprias mãos. É isso que Cristo está dizendo, aquele que quer atacar o valor moral da pessoa. Muitas pessoas acabam dizendo assim, fulano acabou para mim, aquela pessoa morreu, acabou. É disso que Jesus está falando. Quando ele está no Sermão do Monte, ele diz assim, eu sou a lei, não é só matar fisicamente, mas se você na sua cabeça carrega assim, aquela pessoa morreu para mim. E tudo bem, eu não estou amenizando o mal que essa pessoa te fez. Porque para a pessoa chegar ao ponto de dizer isso, é porque certamente magoou profundamente. Isso acontece. Mas quantas vezes magoamos profundamente o nosso Deus e Ele olha para nós com misericórdia e compaixão? Então o cumprimento da lei está dizendo para nós assim, parece pesado, mas não é. Coloque o seu coração em mim e eu vou te ajudar a liberar o perdão sobre isso daí, a você não viver irado, para você não sofrer as consequências que Caim sofreu, para você não sofrer as consequências da marca que ele carregou por toda a vida. Às vezes não matamos as pessoas fisicamente, mas matamos ela no nosso pensar. E quem mais sofre com isso somos nós mesmos. A Angélica, a menina lá da escola, não sabia de nada. Pode ser que ela tenha se lembrado, isso aí é verdade. Pode ser que ela tenha se lembrado, 3 anos depois. Mas hoje, Angélica, me perdoa por eu ter tido essa atitude. Para poder refletir quem que você poderia enviar uma mensagem de texto, mesmo que seja difícil. Me perdoe, para que você mesmo consiga dormir em paz, para que você mesmo consiga... Porque normalmente a gente não tem ira de quem a gente não conhece. A ira gerada no coração de Caim era do irmão dele, Abel. E Abel não fez nada. Quem gera ira grande em nós é aquele funcionário que a gente mais confia. É aquele irmão que a gente mais acreditava nele. É aquele colega de trabalho que a gente confessava tudo para ele. É aquele irmão da igreja que nós mais tínhamos apreço. É o que causa na gente a ira. Porque o objetivo do maligno é destruir aquilo que ele não tem. No contexto de Caim e Abel, eram irmãos. O que o diabo quis fazer? Eu já fiz a mãe dele comer o fruto e causar contenda com o pai dele. Agora eu vou nos filhos. A gente precisa ficar atento, primeiramente, na nossa família e nos atentar também com os ataques do maligno sobre os nossos filhos. Nós precisamos olhar para essa passagem bíblica e entender que é comum a gente sentir raiva em determinado momento. O que não é comum é viver sentindo raiva. Se nós saímos aqui fora, num dia de sol, nós estivermos caminhando lá de fora, um passarinho vir voando e pousar na nossa cabeça, a gente não consegue evitar isso. Só que quando ele chegar, se assusta, pode fazer assim. Mas a gente consegue evitar que o passarinho faça um ninho dentro da nossa cabeça. A ira é inevitável. Às vezes ela vem espontânea. Mas o salmista no Salmo 119 diz, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. E o apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 4 diz assim,
E no momento que estiver irado, sobre o que pensar? Pensa nas coisas do alto, nas coisas do céu, nas coisas boas, porque normalmente no nosso coração fica ruminando aquilo e gerando mais ira ainda. Tem gente que vive uma vida irada por conta de algo que alguém fez no passado. Se esse é seu caso, hoje você vai ser liberto no nome santo de Jesus. Cristo nos criou para ser livres, libertos nele, ele já cumpriu tudo isso por nós. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta no altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Observe o que o texto está dizendo. Se você souber que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e se reconcilia com ele. O texto não está dizendo aqui se você tem algo contra o seu irmão. Ele está nos estimulando a dar um passo bem além. E quando nós estamos em Cristo verdadeiramente, isso é possível. Quando nós estamos vivendo debaixo da lei, no mundo, de acordo com o que o mundo diz, não é possível. Mas quando o nosso coração está de fato depositado no Senhor, Ele nos dá condição de fazer isso. Lucas 12:12 diz que naquela hora, qual hora? Na hora que você vai conversar com seu irmão, se resolver com ele, naquela hora, o Espírito Santo irá lhe dizer o que você deve fazer. É só abrir o texto e ver e acompanhar junto comigo. Quem nos conduz e nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Quando Cristo alcança a nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Acontece então a obra da regeneração, ou seja, o nascer de novo. Somos uma nova criatura, uma nova pessoa. Depois que somos então uma nova criatura, regenerada, e temos o Espírito Santo, Lucas 12:12 faz sentido no nosso coração. Quando me casei com a minha esposa, eu tinha uma dificuldade muito grande de pedir perdão. A gente brigava, a maioria das vezes, ela que vinha e falava assim, amor, vamos conversar. A gente precisa resolver. Desde então, graças a Deus e graças a minha esposa, antes de dormir, o que tem acontecido? A gente bota o joelho no chão e ora junto, para que a gente possa dormir em paz. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo isso com ela. Ela foi me ensinando isso. Ao quê? Tem momento que vai ter raiva, mas nós dois estamos lutando pelos mesmos objetivos. Caim e Abel estavam lutando pelo mesmo objetivo, não era marido e mulher, mas eram irmãos. Casais, vocês estão pelos mesmos objetivos. O que o inimigo quer é, às vezes, colocar uma palavra diferente na boca da esposa ou do marido e contaminar o seu coração, gerando a ira dentro de você. Aí o que Deus fala? Por que você está irado? Por que você está com a cara fechada? Cuidado, o pecado está batendo a porta. Ele está alertando todos nós e dizendo assim, ei, senta os dois, entrem em acordo. Antes que vocês venham sofrer a consequência. Qual é a consequência? Muitas das vezes, divórcio, separação, destruição da família. É disso que o pastor está dizendo para vocês essa noite. Deus, ele nos traz o entendimento de que ele nos capacita. É o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos falar assim, eu vou. E o nome disso é atitude. Gente, tem gente que se humilha para um montuô de pessoas. Marido e mulher não é se humilhar, chegar e pedir perdão, não. Só que o que o inimigo apresenta diante de você? Não faça isso, você vai se humilhar? Acabou depois, hein? Ixi, não faça isso, principalmente para os homens. Os homens é mais, né? Não, você vai fazer isso? O quê? Não, gente. Não tem ninguém que vai lutar mais por você do que a sua esposa ou o seu marido. A minha mãe me ama muito, mas eu tenho certeza que minha esposa me ama muito mais. Meu sogro e minha sogra amam muito minha esposa, mas eu amo ela muito mais, capaz da minha vida por ela. Nossa, eu já estou fazendo uma homenagem. Tá vendo? Olha só, que bênção, né? Então, irmãos, quando eu olho para o texto, a orientação do que o próprio Cristo está nos dando é isso, o Espírito Santo nos capacita. Quebra o nosso orgulho, quebra aquilo que o inimigo semeia dentro de nós. Os filhos, a mesma coisa entre irmãos. E com isso, Deus vai nos dando a seguinte orientação, né? O texto não está dizendo que você tem algo contra a pessoa, sim, se ela tem algo contra você. Agora pare para poder pensar. Jesus precisava fazer o que ele fez, de morrer na cruz por nós? Por que ele fez? A quem? Ele não precisava, mas aquele foi o propósito dele. Ele se humilhou. A irmã Verônica falou aqui no momento do louvor. Sexta-feira na oração foi esse o texto. Kenosis, o esvaziamento de Deus. E olha só que lindo esse texto, se nós colocarmos em prático. Ele, Jesus, mesmo sendo Deus,
não se importou ser igual a Deus. Antes, esvaziou de si mesmo, em forma de homem. E no madeiro foi crucificado. O que o texto está dizendo para nós? Mesmo sendo o homem, o marido da casa, esvazia de tudo isso. Chega, quebranta seu coração e resolve ali com a família. Porque um reino dividido não subsiste. Se o marido está puxando para um lado e a mulher está puxando para o outro, é por isso que às vezes as coisas não fluem dentro de casa. Esvaziamento de nós mesmos, para que o Espírito Santo possa nos encher e possamos viver com base no Espírito. E eu tenho a plena convicção de que em Cristo isso é possível. E o verso 25 ele diz assim, eu já estou chegando no final, tá, gente? Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar um último centavo. Detalhe interessante aqui. Observa o que isso aqui é muito importante a gente se atentar. Parece assim, né, que é só uma orientação básica, mas eu vou ler de novo, olha o que o texto está dizendo. Ó. Entre em acordo sem demora com o seu adversário. Então, aquele que te causou ira, o problema, que é o seu adversário, entre em acordo com ele. Enquanto você está com ele a caminho, para o adversário não entregar você a quem? O juiz. E o juiz entregar você ao oficial de justiça e você ser jogado na prisão. Nós que somos cristãos, vamos aprofundar isso ainda mais. Para isso eu quero mais uma vez exercitar com os irmãos. Abra comigo aí em 1 Coríntios capítulo 6. Abra a Bíblia junto comigo em 1 Coríntios, ou ligue no WhatsApp, no celular. 1 Coríntios capítulo 6. Normalmente eu leio na versão NAA, para quem for abrir no celular. 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e dando a ela ali algumas orientações práticas, dando ali para ela algumas orientações do que precisa ser feito. E como nós estamos lendo acerca do que deve ser feito se um irmão pecar contra você ou o mal que ele fizer contra você, a gente precisa ir para Coríntios e entender qual é a orientação para nós, igreja. Ele diz assim a partir do verso... Todos encontraram? Amém. Então, ele diz assim a partir do verso 1. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Santos aqui é os servos de Deus, da igreja, ok? Porque nós, a igreja, somos santos lutando contra o pecado. O Espírito Santo nos ajuda a viver num processo de santificação. E os injustos aqui é quem vive no mundo e não acredita em Deus e vive como se não acreditasse. Verso 2. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Quem? Nós, santos, vamos julgar o mundo. Quando Jesus voltar, escatologia, nós vamos estudar isso detalhadamente. Nós iremos julgar o mundo junto com Jesus Cristo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que, havendo de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Verso 4. Portanto, quando precisar julgar negócios terrenos, porque vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os seus irmãos? Não tem nenhum sábio dentro da igreja que possa te ajudar a resolver esse problema? Verso 6, mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de quem não é crente. O simples fato de mover ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo. E isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o verso 11, como que Paulo conclui essa etapa. Ele diz assim: alguns de vocês eram assim como beberrões, maldizentes, brigalhões, arrumava problema, levava todo mundo para a justiça de qualquer jeito.
Alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados e foram santificados. Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Então agora não precisamos mais lidar dessa maneira. Ah, pastor, eu tenho uma causa judicial, está errado. Não, não é isso que eu estou dizendo. É para que coisas banais a gente fica levando a juízo para quem não é da igreja. Por exemplo, tive um problema, alguma coisa que aconteceu na igreja. Vai desabafar e caçar conselho com quem não faz parte da igreja. Às vezes não tem nada a ver, não vai poder te dar uma orientação bíblica. Trago ainda mais profundamente, teve um problema no casamento. Vai pedir conselho para um amigo ímpio? O que ele vai dizer para você? Tem que buscar orientação num servo de Deus. Quem que vai à luz das Escrituras, orar com você, lutar pelo seu casamento, orar pela sua família, lutar pela sua família. É isso que o texto está dizendo de maneira clara. Antes do Espírito Santo de Deus morar no nosso coração, a gente agia desse jeito. Agora que o Espírito Santo de Deus habita em nós, a gente age diferente. Porque é Cristo que nos conduz, é o Espírito Santo de Deus que nos leva a fazer a vontade dEle. Depois de ler tudo isso, depois de olhar com calma esse texto, eu vejo que de fato é um texto muito denso para que a gente possa entender. Mas eu estou explicando aquilo que Jesus fez, sentou no monte das bem-aventuranças e foi explicando step by step, uma coisa de cada vez. Quando chegou nessa parte, ele explicou com clareza de detalhes. Para todos? Não. A multidão ficou cheia de dúvidas, mas os discípulos foram esclarecidos. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve isso de maneira clara porque ele obteve o entendimento do que foi pregado no Sermão do Monte. Nós, discípulos, temos o entendimento e, junto com o Espírito Santo, colocamos em prática. Mas, pastor, diante do que o senhor acabou de dizer, o que eu devo fazer então? Qual a orientação? E daí? E daí, pastor Fernando? Essa aí é a frase, a pergunta, né? E daí, pastor Fernando? Como que deve ser então? Né? Interessante que enquanto eu falei daí, eu lembrei que há uns minutos atrás eu falei que estava acabando. Não acreditem nos pastores quando disser que está acabando, porque normalmente ele demora mais uns 15 minutos. Mas de verdade, agora de fato eu estou caminhando para o fim. E daí, pastor Fernando? O que fazer? E aí eu convido vocês a lerem junto comigo Tiago, capítulo 1, do verso 19 e 20. A palavra de Deus nos diz assim: saibam estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para irar. Por quê? Por quê? Vamos todo mundo juntos? Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Vamos mais uma vez juntos? Vamos lá. Porque a ira humana não... Vocês estão entendendo que ficar irado é algo involuntário, mas viver uma vida irada não nos vai levar a lugar nenhum? A ira humana não produz a justiça de Deus. Muitas vezes nós queremos a justiça da nossa própria forma, mas Deus tem a maneira de agir em cada um. Com misericórdia sempre é o que nós pedimos. Existem pessoas que fazem um mal tão grande contra a gente que a única coisa que nós temos que pedir para Deus é misericórdia. Porque se Ele agir com justiça, a pessoa vai ser fulminada. E eu estou dizendo de nós mesmos. A nossa ira não produz a justiça de Deus. Não produz. E a gente tem que pedir para Deus ter misericórdia da vida das pessoas que nos causam tanto mal. E a minha oração nessa noite, ao concluir esse sermão, é pedir para que ninguém aqui viva uma vida como Caim viveu. Uma vida amargurada por toda a vida, sem ter um quebrantamento. Que todo mundo aqui entenda que a ira humana não produz a justiça de Deus. E a justiça do Deus que nós servimos é completamente diferente da nossa. Ai de nós, se Deus agisse conosco conforme a nossa justiça. Nós vamos ver no capítulo 6 que nós seremos perdoados como nós perdoamos o nosso próximo. Imagina se Jesus de fato nos perdoar só quando nós perdoarmos o nosso próximo. Então que possamos ter um coração quebrantado diante do Senhor e não deixar que a ira, uma vez consumada, venha gerar consequências trágicas. Mas se de fato já gerou, que a gente venha de fato nos arrepender. E não somente nos entristecer pela consequência do nosso pecado.
Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor, louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus presente na nossa vida. Obrigado porque o Espírito Santo habita em nós. E eu sei, Pai, que viver isso que está aqui nas Escrituras, para nós seres humanos, é impossível. Mas quando o Teu Santo Espírito está habitando dentro de nós, nós somos capacitados, Pai. E que dia após dia possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito a agir conforme a imagem e semelhança do Senhor, Deus. Ó Pai, como nós precisamos de Ti, para não deixar com que a ira venha fazer morada no nosso coração. Pai, que a ira não venha ocupar um espaço que não pertença a ela, que pertence ao Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa trabalhar em nós. Muitos olharam e disseram que o ato de que Jesus fez não valeu de nada. Mas nós que somos filhos amados, reconhecemos que o ato de Jesus valeu tudo que é a nossa salvação. E quando liberamos o perdão e deixamos de viver uma vida irada, muitos não vão entender, mas o Espírito Santo do Senhor sabe que é com o propósito de gerar salvação nas outras pessoas, Pai. Que possamos agir com o coração transformado, que nessa noite possamos sair daqui com o coração transformado, cheios do Teu Espírito, e que possamos ter um início de mês de fevereiro, Pai, mergulhado nessa palavra. Os desafios virão, mas o Teu Espírito já está dentro de nós. O Teu Espírito Santo não vai vir, o Teu Espírito Santo já está dentro de nós, Pai. E muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu consagro a Ti, ó Deus, esse tempo, eu consagro a Ti esse mês, eu consagro a Ti, Pai, essa semana. E que o amor de Deus Pai, que a graça do soberano Filho e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, que Deus os abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor.